Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira o que é assunto nessa edição. A leitura ainda não chega do mesmo jeito para todos os estudantes. Novas iniciativas tentam aproximar livros, escolas e mediação pedagógica. No campo, famílias produtoras de leite vão receber orientação técnica para melhorar a produção e fortalecer a agricultura familiar. Uma foto rara encontrada no Rio de Janeiro ajuda a devolver visibilidade à história da Tia Ciata e à formação do samba urbano brasileiro. E na Chapada dos Veadeiros, o turismo de base comunitária mostra como natureza, memória e território caminham juntos no Quilombo Calunga. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. A gente começa falando de infraestrutura para a melhoria da formação de estudantes. Você já pensou em quantos alunos ainda passam pela escola sem ter contato com uma biblioteca? O livro é parte essencial da educação, mas o acesso à leitura ainda é desigual no Brasil. Ler é uma das bases da aprendizagem. Mas para muitos estudantes brasileiros, o contato com livros ainda depende de uma estrutura que nem sempre existe dentro da escola. Segundo dados do Censo Escolar 2025, mais de 100 mil escolas, ou equivalente a 63,2% de todas as instituições públicas e privadas brasileiras, não possuem biblioteca. Essa base de dados é a principal pesquisa estatística da educação básica no país e reúne informações sobre a estrutura das escolas. E em relação à questão das bibliotecas, particularmente as bibliotecas escolares, a gente vive no país se você for ver a questão de um retrato panorâmico, a gente vive sobre a marca da descontinuidade de políticas públicas. Sim. Então, a cada governo segue um programa que busca fortalecer o campo da educação e dentre essas ações estão as políticas voltadas para o desenvolvimento das bibliotecas escolares. A questão das bibliotecas é uma questão secular. A gente vive a todo tempo discutindo a importância das bibliotecas como um componente curricular que é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque existe uma lei, que é a Lei 12.244, sancionada pelo presidente Lula em 2010, que estabelece a obrigatoriedade da biblioteca na escola, na rede pública e privada. E recentemente surgiu também a Lei 14.837, que foi sancionada em 2024, que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, que está em processo de construção. Como indicou a especialista, a legislação existe desde 2010 e prevê biblioteca em todas as instituições de ensino do país. E em 2024, uma nova norma criou o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, com o objetivo de fortalecer a implantação e o funcionamento desses espaços. Nesse cenário, o MEC lançou também a plataforma MEC Livros, uma biblioteca digital pública e gratuita. O espaço virtual reúne obras literárias em formato digital, com títulos de domínio público e livros licenciados, com a proposta de ampliar o acesso à leitura. O programa MEC Livro ele vem para agregar, é uma biblioteca digital que dá acesso a livros literários de domínio público e livros licenciados. E pela grande propagação que está tendo no momento, grande parte dos livros literários, assim, de autores atualmente muito cobiçados, estão esgotados os empréstimos, né? Então, a gente percebe claramente que no país não faltam leitores. Nós temos muitos leitores. O que falta é o acesso, a democratização do acesso à literatura, aos livros. E esse programa ele vem agregar aos outros programas que já existem, inclusive dentro das bibliotecas escolares. A biblioteca digital ajuda, mas não substitui a biblioteca escolar. O espaço físico continua sendo importante porque aproxima o estudante do livro, cria rotina de leitura, dá acesso a acervos organizados e pode funcionar como lugar de pesquisa, convivência e descoberta. Tem uma questão muito séria que é a ausência
de profissionais qualificados, como é o caso dos bibliotecários, nesses espaços. Então, as bibliotecas muitas vezes ficam fechadas, não é? Os livros ficam, a biblioteca acaba sendo um espaço apenas para guardar, armazenar esse acervo literário, e por falta de um profissional habilitado e qualificado para fazer projetos em parceria com a classe docente, essas bibliotecas acabam sendo espaços ociosos e deixam de ter o verdadeiro significado que deveriam ter nas escolas para formar leitores. O estudante pode até ter acesso ao livro, mas a formação de leitores depende de alguém que apresente caminhos, incentive escolhas, proponha projetos e conecte o acervo ao que acontece em sala de aula. Quando a biblioteca faz parte do currículo, ela passa a atuar no desenvolvimento da aprendizagem. A leitura, para ela se tornar, não é, realidade nas escolas em particular, ela precisa ser mediada. E para ser mediada é tanto a classe docente, os professores, como também os bibliotecários, para fazer trabalhos em parceria, desenvolver projetos que estejam integrados aos currículos escolares. A biblioteca, ela é um componente curricular. Olha, veja só, na biblioteca universitária, as bibliotecas universitárias, elas são parâmetro de avaliação dos cursos superiores. Se as bibliotecas escolares se constituírem também parâmetros de avaliação na escola, isso vai melhorar muito o IDEB, porque já está comprovado por meio de pesquisa que as escolas que têm bibliotecas atuantes, bibliotecas que desenvolvem projetos e várias iniciativas integradas aos currículos, essas escolas, elas apresentam o melhor índice de desenvolvimento da educação básica. Isso significa que a formação de leitores continua dependendo de pessoas. Eu vejo que a gente precisa trabalhar em parceria. Não compreendo que a classe bibliotecária vai conseguir, né, galgar tanto esses objetivos de formar e de construir uma sociedade leitora se a gente não tiver a parceria com os professores em particular, porque eu vejo que os professores são os principais mediadores, formadores de leitores, né? E também com os pais. A gente acredita que os pais são fundamentais. Pais, mães, avós, são fundamentais nesse processo de construir uma sociedade leitora, que é realmente o nosso grande objetivo enquanto educadores e enquanto cidadãos. O acesso à leitura é também uma questão de cidadania e é preciso fazer valer a legislação e ampliar as condições para que crianças, jovens e adultos possam encontrar sentido na leitura e transformar esse acesso em aprendizagem. E na volta do intervalo você acompanha como um registro encontrado ajuda a iluminar trajetórias de mulheres negras que também colaboraram para formar a cultura brasileira. A produção de leite da agricultura familiar vai receber reforço em todos os estados e no Distrito Federal. O governo lançou em Andradina, no interior de São Paulo, a chamada de Assistência Técnica e Extensão Rural Mais Leite Brasil. A proposta é levar orientação técnica para mais de 4.000 famílias agricultoras, com foco em produtividade, redução de custos e melhoria da qualidade do leite. O Mais Leite Brasil é uma chamada pública de assistência técnica e extensão rural voltada para a cadeia produtiva do leite na agricultura familiar. Na prática, o programa leva técnicos até as propriedades para acompanhar as famílias produtoras, identificar gargalos de produção e orientar melhorias no manejo do leite. A iniciativa é coordenada pela Anatel, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O programa foi lançado em Andradina, no interior de São Paulo, em uma cooperativa formada por assentados e pequenos produtores na região noroeste paulista. A escolha do local ajuda a mostrar o foco da política pública, que é fortalecer quem já vive da produção de leite, mas muitas vezes precisa de orientação técnica, organização produtiva e acesso a tecnologias compatíveis com a realidade da agricultura familiar.
E além de todas as linhas do Pronaf que estão à disposição para você, agricultora que quer fazer o melhoramento do seu rebanho, nós ainda vamos ter uma chamada de assistência técnica e extensão rural específica para a cadeia do leite. É isso, ministra, uma chamada pública a Ter Mais Leite Brasil para todo o território nacional, fazendo com que os nossos agricultores familiares possam recepcionar orientação, acompanhamento para aumentar sua produtividade, gerar renda, qualidade de vida e ter mais produção de leite em todo o território nacional. E essa chamada pública, ministra, vai até o dia 28 de maio, então a gente aguarda todas as nossas entidades credenciadas para poder participar desse grande programa. Ao todo, 4.050 famílias devem ser atendidas em todo o país, com acompanhamento durante 18 meses. O objetivo principal é melhorar a produtividade, reduzir custos, qualificar a gestão das propriedades e aumentar a renda das famílias. A assistência técnica também deve ajudar na melhoria da qualidade do leite, na sustentabilidade dos sistemas produtivos e no fortalecimento das organizações coletivas, como associações e cooperativas. A proposta, além de buscar ampliação na produção, quer que o resultado seja melhor, com mais planejamento, menos desperdício e mais condições de permanência no campo. O Mais Leite também prevê ações de melhoramento genético e qualificação dos sistemas produtivos. Os produtores de leite vão poder ter transplante de embrião de vacas girolandas com altíssima produção de leite. Também crédito através do Pronaf, que é juros praticamente negativo, e assistência técnica aos cooperados e aos produtores de leite de toda a região. A ideia é apoiar práticas que aumentem a eficiência da produção, respeitando as condições locais e os sistemas usados pela agricultura familiar. Com orientação adequada, as famílias podem melhorar o desempenho do rebanho, reduzir perdas e tornar a atividade mais estável ao longo do ano. As pesquisas ajudam a interpretar a nossa história, trazendo detalhes de personagens que fizeram parte da construção do nosso país, mas que muitas vezes ficaram de fora do discurso oficial e daquilo que costuma ser entendido como elemento formador da nossa cultura. No Rio, uma descoberta no Arquivo Geral da cidade reacende a memória da tia Ciata, baiana quituteira e uma das figuras que ajudaram a consolidar o samba urbano. Uma fotografia rara identificada por pesquisadores conecta um endereço histórico a essa trajetória que marcou a cultura brasileira. Rua Visconde de Itaúna, número 117, antigo território da Praça 11, no centro do Rio. Foi nesse endereço que no começo do século passado viveu tia Ciata, uma baiana que foi referência num tempo em que o protagonismo de mulheres negras quase nunca entrava para os registros formais. E essa história ganha um novo capítulo a partir de um achado que parece simples, mas muda o peso do que se sabe. Estamos falando de uma fotografia, um único registro da fachada da casa onde tia Ciata viveu, encontrada em um acervo com mais de 8 milhões de itens do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. A imagem guardada agora ganha nova importância com um trabalho de pesquisa que permitiu cruzar documentos, localizar pistas e associar a foto ao endereço na antiga Praça 11. Essa imagem tem um grande valor histórico, não é? Porque confirma algumas desconfianças que nós tínhamos do ponto de vista da história e pertenceram à coleção de fotografias da Secretaria de Viação e Obras, do período entre 1937 e 1945, portanto, subscrita durante o período do Estado Novo aqui no Rio de Janeiro. O casarão histórico já não existe. A casa foi demolida durante a década de 1940, junto com centenas de outros imóveis, durante as obras que abriram a Avenida Presidente Vargas. Mas, para além do endereço, a foto reforça o papel cultural desse espaço. A casa também recebia nomes que mais tarde seriam lembrados como pilares do samba. A casa da tia Ciata ficava localizada na Praça 11, que foi o celeiro, um dos grandes berços da cultura popular carioca e mais especificamente do samba. Foi também o local em que nós tivemos os primeiros concursos de escola de samba, que desfilavam ao redor da Praça 11. A fotografia também chama a atenção por outro motivo. É um dos raros documentos formais que remetem a tia Ciata, numa história marcada por apagamentos e pela falta de registros oficiais sobre mulheres negras. A gente tem muitas imagens, né,
que remetem à tia Seata, mas a gente não tem a comprovação de que nenhuma dessas imagens é realmente tia Seata. O fato é que foi encontrada no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro uma imagem da fachada da casa da tia Seata. Uma das casas dela, viu, gente? Quando a ciência histórica encontra um vestígio concreto, como essa fotografia, ela não cria uma narrativa do zero. Ela amplia o que era invisibilizado, qualifica o que era apenas tradição oral e ajuda a reposicionar quem esteve no centro da vida cultural, mas ficou de fora do arquivo oficial. E nesse caso, a imagem da casa aponta para uma dimensão maior. A cultura brasileira não se formou só nos palcos e salões. E ela também se formou em quintais, cozinhas e encontros comunitários conduzidos por mulheres negras. Toda e qualquer fonte baseada em pesquisa histórica é importante para a gente poder iluminar, né, esses caminhos tão tortuosos que é pensar a importância de mulheres negras na formação da cultura brasileira. A fotografia está no acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio e integra uma coleção do período entre 1937 e 1945. O casarão foi demolido nas obras de abertura da Avenida Presidente Vargas na década de 1940. E daqui a pouco você vai ver como uma experiência no Cerrado mostra que viajar também pode fortalecer comunidades e proteger modos de vida. É já já. Paisagens de tirar o fôlego, cachoeiras e um território que guarda história e um jeito próprio de receber. Em Cavalcante, no coração da Chapada dos Veadeiros, o turismo de base comunitária fortalece o Quilombo Calunga e ajuda a conservar uma das áreas mais preservadas do Cerrado. A gente mostra agora como essa experiência funciona e por que ela vai além de uma viagem. Trilhas no meio do cerrado, com água transparente e um silêncio que parece desacelerar o tempo. Cavalcante, no nordeste de Goiás, é uma das portas de entrada para a Chapada dos Veadeiros e fica a cerca de 310 quilômetros de Brasília. Com pouco menos de 10 mil habitantes, a região tem a calmaria do interior e o movimento de quem chega em busca de natureza. Mas o que faz Cavalcante ser única também está nas pessoas que vivem ali e no território que elas protegem. A maior parte da população é calunga. São comunidades formadas por descendentes de pessoas escravizadas que viveram isoladas por mais de 200 anos e construíram um modo de vida próprio. Hoje, o território quilombola é reconhecido como sítio histórico e patrimônio cultural de Goiás. Então, quando foi para fazer o registro do território, Quilombo Calunga, então ficou procurando qual o nome, qual o título, né? Então, a gente copiou a planta, que é uma planta milagrosa, vamos dizer assim, né? Ela salvou a vida de muitas pessoas, segundo a história, na época da febre amarela, né? Então, a gente pegou o nome da planta e do rio e colocou o território Quilombo Calunga. Calunga ajuda a formar a identidade da comunidade, denota pertencimento. Está repleta de memórias que atravessam gerações e dão nome para um território gigantesco que se espalha por municípios da região. Somos um povo guerreiro, lutador, tudo faz parte de ser calunga, né? E também na África, alguns países da África, né? Da onde veio o nosso antepassado, significa homem feliz. E foi desse chão e dessa história que o turismo ganhou outra forma nesse território. O modelo não chega de fora, é a comunidade que conduz, organiza, orienta, apresenta os limites e garante que a visita respeite a cultura e o ambiente. Eu fui um dos primeiros a buscar o turismo aqui para a comunidade. Comecei pela demarcação dessa comunidade que tinha ficado fora do sítio histórico, fui atrás, né? Reivindicar nossos direitos, pela nossa comunidade tinha ficado fora. Foi a Palmares veio aqui, veio o IFAM, fazer todas apanhado, né? E aí, graças a Deus, foi ouvindo o nosso pedido, né?
incluiu essa nossa área, bem do sítio histórico. E o turismo também, eu fui chamado à Secretaria de Turismo, né, do estado de Goiás, lá em Goiânia, para saber se aceitava ou não turismo dentro da comunidade. Foi eu aqui, o Tico Monte Alegre e a cidade de Teresina. Aí eu fui favorável, porque falei, ó, o turismo, desde que seja um turismo de base comunitária, que nós mantemos a organização em nossas mãos, seja bem-vindo. E graças a Deus tem dado certo. No turismo comunitário, a decisão fica com quem mora. É a comunidade que define as regras, que forma os guias, cuida das trilhas, controla o acesso e transforma a visita em fonte de renda, sem abrir mão do território. De suma importância, o turismo de base comunitária ele foi desenvolvido aqui principalmente pela comunidade Calunga com excelentes resultados, né? Excelentes resultados de gestão, excelentes resultados de negócios para eles e tem dado muito certo e hoje é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Se a gente quer manter isso dessa forma, ou seja, ter um desenvolvimento econômico com conservação ambiental, o turismo vem como base principal desse processo. Construído da forma correta, construído com a participação popular, construído visando a conservação ambiental, a gente tem tudo para crescer de forma sustentável e levando, vamos dizer assim, o processo, a prosperidade, né, a abundância resultante disso para toda a comunidade. No Engenho 2, um dos principais pontos de visitação, as cachoeiras Santa Bárbara e Capivara são as mais procuradas. E tem uma regra que faz diferença: o acesso só acontece com um guia Calunga. São mais de 500 pessoas formadas para conduzir turistas pelo território. A chegada é organizada, o visitante passa pelo centro de atendimento ao turista, faz o pagamento e segue no transporte local até o início do caminho. E a trilha também tem história. Ela foi desenhada para reduzir o impacto e proteger o solo arenoso. E a gente sabe que se você abre uma trilha reta, a água ganha força nela, né? E aí, como o nosso solo, ele é um solo arenoso, é um solo que não tem liga, então qualquer volume de água que começa a cortar direto, já inicia uma erosão, né? Então a gente percou uma trilha, porque assim, a gente não sabia fazer essa trilha. E aí, a partir desse curso que a gente fez, a gente entendeu que a trilha tem que ser feita um zigue-zague, né? Para matar a força da água, né? No fim do caminho vem uma recompensa com uma queda d'água alta, um poço amplo e as cores que tornam a paisagem única. Eu escolhi aqui Chapada dos Veadeiros, principalmente pela natureza, né? E aqui na comunidade Calunga tem a Santa Bárbara, que quando eu pesquisei foi uma das cachoeiras mais lindas e pessoalmente ainda mais do que as fotos. É deslumbrante realmente a beleza da natureza. Tem toda a história logo lá no início, que conta, né, a história da Santa Bárbara, que era uma curandeira que usava as águas, né, lá da cachoeira para curar as pessoas. E aí o guia também mostrou todos os detalhes, falou, né, orientou a gente ao cuidado também, né. E quando o banho termina, o território segue falando com quem visita. Pela comida, pelo artesanato, pelos saberes de cura e pela troca que acontece no caminhar sem pressa. No almoço, o tempero da comunidade vira parte do roteiro. Para muitas famílias, o turismo abriu um novo ciclo de trabalho e renda, substituindo a roça como única alternativa. Surgiu porque eu trabalhava de guia, né? Aí eu conversando com os visitantes e tal, e aí depois eu coloquei uma lanchonete, e aí da lanchonete eu tinha uns clientes também que, na época que eu guiava, né? Aí eles me orientavam para fazer comida, que eles iam almoçar aqui no meu restaurante e tal. E aí eu indo devagarzinho. Quem guia também aprende. E quem chega quando entende as regras, percebe que o turismo não é só consumo. Pode ser uma forma de entrar em contato com maneiras diferentes de viver e de se relacionar com o espaço em que se vive. Eu acho que o turismo ele mudou muitas pessoas aqui, principalmente aqueles que não tinham uma renda. Eu acho que isso contribuiu muito e mudou muito a vida de muitas pessoas aqui, não só dentro da comunidade, mas com relação a quem mora na cidade também. Hoje em dia eu sou uma pessoa livre,
Eu vou para a trilha feliz, conheço pessoas das 4 partes do mundo, digamos assim, não só exatamente do Brasil, mas do exterior também. E a tradição vira renda também no artesanato. Peças feitas principalmente por mulheres calungas que mantêm saberes antigos circulando de mão em mão. É espaço importante porque essas mulheres conseguem produzir e vender suas peças e isso empodera elas, né, para elas poderem demonstrar o valor cultural e tá passando isso de geração em geração para frente e a gente poder utilizar isso beneficamente. Na paisagem que impressiona, a preservação chama a atenção. O território quilombola mantém grande parte da vegetação nativa preservada. Entre os motivos estão o modo de vida tradicional, a presença de brigadas e o manejo do fogo com técnicas que previnem incêndios de grandes proporções. A forma de fazer em Cavalcante e no território calunga mostram que o turismo pode unir renda e conservação numa experiência que valoriza pessoas e ensina que preservação não é só proteger a paisagem, é proteger também quem vive nela. Eu tenho filhos, né? Então eu quero que meus filhos, meus netos, bisnetos aí consigam ver isso aqui, né? Que a gente viver, o que a gente já viveu aqui no Cerrado, essa é uma experiência muito boa e isso motiva muito a gente a ter mais cuidado assim e cuidar bem com amor mesmo desse Cerrado aqui. É muito bom quando a gente conhece histórias de empreendedorismo que ajudam na preservação do meio ambiente, né? E melhoram a vida de quem vive desses lugares e que aprenderam desde cedo que preservar é o melhor caminho. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.